Adho Mukha Svanasana, cachorro olhando para baixo. 2 horas depois. Expira em cachorro olhando para baixo. Inspira, eleva a perna direita. Expira, pé direito à frente. Inspirou, traz os braços para cima, vira um. Expira, cachorro olhando para baixo. Inspira, eleva a perna esquerda. Expira, pé esquerdo à frente. Inspira, eleva, cresce, vira Bhadrasana 1. Expira, desce, cachorro olhando para baixo. 3 respirações. 1, 2, 3. Olá! Você já ouviu ou pensou na frase eu queria muito, ou acho que seria legal fazer yoga, mas eu sou muito agitada e o yoga é muito parado? Pois é, eu não me canso de ouvir essa frase. Então, se você quer saber mais do porquê essa frase é mentira, é um mito da yoga, fica aqui nesse vídeo que eu vou contar um pouquinho mais pra você de como a yoga pode não ser tão parada assim, ou monótona. Eu sou Bárbara Monteiro, professora de yoga desde 2020 e desenvolvo o projeto Anahata Yoga, descobrindo as suas potências com consciência. E se você quiser saber um pouquinho mais desse mito do yoga, de que a yoga é monótona, fica ligado nesse vídeo, que no final eu vou mostrar um pouco para você de como a yoga pode ser nada monótona. Eu acho que essa frase foi a frase que eu mais ouvi nesses meus anos de professora de yoga e, inclusive, quando eu comecei a praticar yoga, era uma frase que eu falava antes de começar a praticar, na verdade. Eu não queria praticar yoga exatamente porque eu era muito agitada, tinha muita dificuldade de ficar parada e eu achava que yoga ia me dar tédio, ia me causar essa dificuldade de ficar ali parada, né, estável e nessa monotonia toda. E na verdade não tem nada a ver com isso, né? Na verdade isso é um estereótipo criado, né? A yoga ela traz aí uma origem histórica que cruza aí as linhas, por exemplo, do budismo, que tem essa questão dos monges ficarem parados em estado meditativo durante muitos longos períodos. E aí quem pratica yoga acaba trazendo um pouco desse estereótipo, mostrando um pouco mais eles meditando, parado na postura, tirando foto, posando naquela postura super difícil. E na verdade o yoga é muito mais do que isso, né? Esse é um dos motivos do porquê isso é um mito. O segundo mito, né, a segunda parte que explica esse mito existem vários tipos de yoga. Eu não sei se você já ouviu falar em Hatha Yoga, Ashtanga Yoga, Vinyasa Yoga, mas esses são alguns tipos que existem aí disponíveis de yoga para você fazer, por exemplo, né? Existem alguns outros que foram gourmetizados hoje em dia, por exemplo, Cat Yoga, em que você tem aulas de yoga com gatos na sala, ou Beer Yoga, que você bebe cerveja enquanto pratica, enfim, tem um monte de tipos de prática, criatividade é o limite. Mas qual é a questão aqui hoje? O Hatha Yoga, que é a yoga mais amplamente conhecida, é uma yoga que foca nessa estabilidade da postura. Então, o foco do Hatha Yoga é a entrada, a estabilidade e o alinhamento da postura, né? Então, tem muito dessa permanência. É uma yoga um pouco mais parada, né? Pausada, devagar, o que acaba sendo um benefício em certos casos. Por exemplo, é uma yoga muito indicada para quem está começando, para entender essa postura, para entender como o processo da postura acontece. É muito indicado também para pessoas que têm alguma limitação física, porque é uma yoga que você pode adaptar e fazer um pouquinho mais devagar,
pessoas idosas, né? Dá para fazer um monte de coisa com essas pessoas, claro, dependendo do professor. Então essa é a Hatha Yoga, que é muito conhecida, e é por isso que as pessoas têm esse pensamento sobre yoga. Mas eu tô aqui para te falar que existem outros tipos de yoga. Um dos outros tipos de yoga que a gente tem, que contrabalanceia todo esse mito, que cancela esse mito, é o Vinyasa Yoga. O Vinyasa Yoga é um tipo de yoga que, ao invés de focar na postura, né, no estar na postura, no posicionamento, no asana que a gente chama, ele foca nas transições entre as posturas ou em como esse movimento entre uma postura e outra vai ser fluido. Então a gente chama ele de Vinyasa Flow, né, ou de fluxo, né, flow de fluxo, que é um tipo de yoga em que se concentra muito grandemente em como o fluxo entre as posturas vai acontecer. E isso sem ter uma sequência lógica muito restrita, né? Então é um yoga um pouco mais fluido, um pouco mais adaptável, né? E ele trabalha muito a transferência entre posturas. Então, você está em uma postura, como você vai para outra, e quando você vai para outra, então trabalhando essas sequências de postura em estado fluido de movimento, que em todo o geral da coisa, quando você olha, parece até uma dança, de tanto movimento que ele traz. Então, é difícil ligar esse tipo de yoga, por exemplo, a esse estereótipo de monotonia. Além disso, o Vinyasa, ele também tem a intenção de conectar a respiração ao movimento. Então, ao mesmo tempo que você está fazendo esse movimento fluido, você está respirando junto com o movimento. Então, é um inspira, entra, expira, sai, enfim. Tem toda uma conexão do movimento e de pensamentos também. As meditações também são fluidas, trazendo esse estado de fluxo para mente, corpo e respiração. E o que é esse estado de fluxo, né? Esse estado de fluxo, ele é muito estudado pela psicologia positiva. Se você quiser saber mais sobre isso, eu vou colocar aqui no link um vídeo sobre isso de um TED Talk, que fala sobre a psicologia positiva e o estado de fluxo. O estado de fluxo, ele é um estado conhecido como uma entrega muito profunda ou uma introspecção muito grande. É quando você está tão dentro daquilo que você está fazendo, tão concentrado, focado, tão entregue àquilo que você está fazendo, que se torna uma coisa tão intensa que você muitas vezes acaba não tendo fome, não ficando cansado. É muito comum esse estado de fluxo, por exemplo, acontecer em artistas que se dedicam muito tempo à música, a pinturas. Eles ficam ali tão imersos naquilo que eles estão fazendo, que muitas vezes eles perdem a noção do tempo, perdem a vontade de comer, enfim, eles estão imersos naquilo. E por que isso é um benefício, né? Por que eu tô falando desse estado de flow? Então eu vou ficar sem comer, vou emagrecer? Não tem nada a ver com isso. A questão é, se você tem a capacidade de fluir entre as posturas, você está tendo um movimento. Então, para as pessoas mais agitadas, talvez até o Vinyasa seja um modo mais adequado de você começar a praticar yoga, começar a entender o yoga de uma forma que te auxilie nesse processo de você que não consegue ficar parado, né? Outra questão é, esse estado de fluxo, ele é todo relacionado a um estado de presença, estar presente em você mesmo, estar presente naquilo que você está fazendo. E esse estado de presença, ele traz consigo uma série de benefícios. Então, a gente consegue falar aí de várias questões que eu já trabalhei em alguns vídeos por aí, fica ligado em outros vídeos que eu postei. Então, a gente consegue trabalhar um equilíbrio mental, diminuir os desequilíbrios, né, de ansiedade, de tensão diária. A gente consegue trazer a nossa atenção para nós mesmos, começar a nos avaliar, nos autoanalisar, se comunicar mais com o nosso corpo, seguindo os nossos limites. Então é um estado de foco tão grande com esse movimento, como uma dança mesmo, que você acessa um lugar de imersão pessoal, de imersão em você mesmo, de introspecção em você mesmo. E isso é muito ligado a essa ideia do yoga, né? Essa ideia
de que tudo que a gente precisa para lidar com as nossas questões pessoais, os nossos desafios, os nossos obstáculos, tá ligada a essa presença, né? Porque tudo que a gente precisa tá dentro da gente. A gente só muitas vezes não acessou essas ferramentas ainda. Então, ao acessar essas ferramentas, a gente consegue lidar com esses desafios, essas dificuldades diárias e consegue entender e desenvolver as nossas potências, né? Os nossos poderes, né? Os nossos superpoderes de lidar com as nossas questões diárias. Então, essa é a ideia, né, da yoga como um todo. E aí eu trago aí o Vinyasa como essa perspectiva do yoga que conversa com um movimento fluido, né? Que não necessariamente ela é um tipo de yoga estático, né? Eu tenho alguns alunos que vieram atrás de mim para fazer yoga, mas tinham muita dificuldade, falavam que só queriam a prática física, que não daria certo para eles, achavam que tinha que ser good vibes, tinha que ser todo zen, que tinha que sentar, e não tem nada a ver com isso, né? Então, aqui a gente trabalha processos muito além desses. E então, assim, se eu falar para você que o yoga é parado, é apenas um estereótipo, é um mito, né? O yoga, ele vai trabalhar aí uma ferramenta de transformação pessoal. Eu falo muito disso nos meus vídeos, né? Que a gente está aqui para entender como a gente funciona e trabalhar com isso no dia a dia, né? Então, normalmente quando eu ouço alguém falando isso ou que expõe isso de alguma forma, a primeira coisa que eu penso é: ou você já praticou yoga e não gostou porque era muito parado, porque você praticou errado, ou você praticou com a pessoa errada, prática errada para você só não se encontrou na yoga como ela realmente é, né? Ela tem que ser de um jeito que caiba para todos, que acolha a todos, né? Todos os tipos de corpo, todos os tipos de limitação e principalmente essas questões que a gente traz do nosso dia a dia, de quem nós somos, validando quem você é, né? Então se eu não for flexível, eu não posso praticar yoga. Se eu não conseguir fazer invertida, eu não posso praticar yoga. Se eu não conseguir ficar parada, eu não posso praticar yoga. Não, yoga é para todos. Você só tem que escolher o tipo de yoga ideal ou o professor que consiga te guiar nesse caminho do yoga da forma mais correta, da forma mais ideal para o que você é, para quem você é. Porque o que você é e quem você é são válidos, né? São questões a serem acolhidas, aceitas realmente, né? Então, é sobre isso que a gente fala dentro do yoga. E o Vinyasa, em detrimento do Hatha, ele também tem alguns outros benefícios. Por exemplo, por a gente estar trabalhando aí o movimento, né? Quem tem uma questão mais de estar endurecido, né? De estar muito rígido, estar começando, ou que tem pouca mobilidade, tem mais dificuldade de ficar muito tempo parado numa postura. E aí, como a gente está fazendo esse movimento, né, essa mudança de posturas um pouco mais rápida, o ficar menos tempo numa postura é mais confortável, primeiro de tudo, né, se torna um pouco mais fácil, e também trabalha um pouco mais essa mobilidade, que é esse movimento ativo das suas articulações, do seu corpo, né? Então, é muito comum, quando eu dou as minhas primeiras aulas de yoga, é muito difícil eu não dar um pouco mais de Hatha e um pouco menos de Vinyasa, né? Porque a pessoa ainda está aprendendo a postura, como funciona o alinhamento e tudo mais. E aí os alunos começam a reclamar um pouco. Ai, é muito difícil ficar em tal postura, eu nunca vou conseguir fazer isso. E aí eu falo, não, calma gente, espera a próxima, você vai ver que isso vai melhorar. E na aula seguinte, quando eu dou o Vinyasa, que dá uma transição em que passa por todas as posturas que ele fez na aula anterior, só que faz de forma fluida, eles falam que eles conseguem, que eles se sentem bem, porque eles acessam essa postura, mesmo que seja por pouco tempo, e no estado de fluxo, o que faz uma concentração maior. Então eles adoram, principalmente esse contraste aí entre Hatha e Vinyasa Yoga. Eu, nas minhas aulas, eu acabo abordando os dois jeitos, né? Tanto Hatha quanto Vinyasa, dependendo do tema da aula também, eu acabo puxando mais sardinha para um lado, mais sardinha para o outro. Mas as duas fazem parte da minha aula, assim, né? Eu não vou falar pra você, então faz yoga comigo, que você nunca vai fazer Hatha Yoga, você nunca vai ter que se preocupar com essa yoga mais paradona. O que eu posso dizer
Eu também sou uma pessoa agitada. Eu, inclusive, tenho TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Sim, uma professora de yoga TDAH, exatamente. Pois é, nem tudo são flores, nem tudo é perfeito. Mas, por eu ter essa agitação, essa hiperatividade, principalmente mental, no meu caso, para mim é muito difícil ficar parado. Eu tenho uma necessidade de movimentar. Então, eu me encontrei em jeitos diferentes para lidar com isso dentro do yoga. Então, o Vinyasa é sempre minha prática de escolha, minha prática pessoal de escolha. Quando eu vou fazer algum exercício de respiração, eu sempre tento fazer algum exercício que tem movimento junto com a respiração, não só a respiração. Eu gosto muito de fazer mantras em movimento, então eu entoo o mantra e vou me movimentando ao mesmo tempo para trazer essa entonação, esse tempo do mantra. Então tudo isso facilita a minha vida e eu gosto muito disso para as minhas práticas pessoais. Eu, como professora, é outro cenário, né? Eu trago todas as perspectivas para os alunos entenderem o que é melhor para eles, porque, é claro, por mais que para mim seja bom, eu nunca vou conseguir, com a minha prática pessoal, acessar todos os tipos de público. E a minha ideia no Anahata Yoga é exatamente acolher o maior número de pessoas com o maior número de diferenças possível. É yoga para todos mesmo. E, especificamente, esse projeto de agora, entender as nossas potências através dessa consciência que a gente ganha com esse foco, com essa presença, com esse auto-olhar, esse autocuidado, essa auto-análise que a gente faz com o yoga. Então agora eu vou mostrar para vocês um pouco de como é essa prática e qual que é a diferença entre uma e outra. Então a gente vai fazer uma sequência de yoga em Hatha Yoga e uma sequência de yoga em Vinyasa Flow, para vocês sentirem um pouco na pele de como é a diferença discrepante entre uma e outra. Então, vamos lá. Então, a gente vai fazer essa prática de pé. A gente vai fazer um Surya Namaskar, uma saudação ao sol. Surya é sol, Namaskar é saudação. E a gente vai fazer essa saudação ao sol de duas perspectivas. Da perspectiva do Hatha Yoga, um pouquinho mais parado, e uma da perspectiva do Vinyasa Flow, né? Dessa mudança de forma com maior adaptação e maior fluidez entre as posturas. Então, para começar, a gente vai se colocar na frente do nosso tapete ou de uma canga, algum lugar aí que você consiga estabilizar o seu pé no chão, unindo os pés sem grudar eles, na verdade, é mais para eles ficarem paralelos, mãos unidas na frente do coração. E a gente vai inspirar, elevar os braços, cresce, e aí vai empurrar o chão, crescer com a postura, alonga os braços, gira os ombros para trás, encaixa o quadril, encaixa o abdômen e respira, olha lá para as suas mãos, empurra o chão com os pés, cresce a coluna em Utthita Tadasana e respira na postura. Na expiração, a gente vai trazer topo da cabeça para o chão. E aí a nossa ideia, a nossa intenção aqui, ó, é deixar o bumbum empinado. Então, se precisar, dá uma dobradinha nos joelhos e também pode puxar aqui a panturrilha, topo da cabeça para o chão, solta o pescoço. Respira na postura. O peso está lá na frente dos pés, nos seus dedos dos pés. Bumbum bastante empinado. E da mesma forma que está a base, aí a gente vai para a próxima postura, Ardha Uttanasana. Então a gente vai empurrar as nossas pernas, a gente vai abrir o nosso peito, olhar lá para frente. E aí a gente pode empurrar mesmo essa perna para abrir esse peito, girar o ombro para trás e colocar a nossa postura numa mesinha. Meu bumbum continua empinado, meu peso continua na frente dos meus pés. Empurra as pernas, olha lá para frente. Na expiração, desce com as mãos no chão e a gente vai adaptar a Surya Namaskar. Então a gente vai, pontinha do pé no chão, inspira, abre, olha lá pra frente, pontinha do pé no chão, empina o bumbum, empurra o chão com as mãos na frente, dedos bem abertos, gira o ombro para trás e respira na postura.
Expira, vai indo com o peso lá para trás para ir para cachorro, olhando para baixo. Então, entre no cachorro olhando para baixo, que é uma postura um pouquinho complexa no início da prática. A gente vai ficar na ponta dos pés para colocar o bumbum mais empinado possível. Pode deixar o joelho flexionado, calcanhar fora do chão. Os dedos continuam bem abertos. Eu empurro o chão com os braços bem esticados e giro o ombro para trás. Eu vou tentar girar o meu cotovelo. Então, meu cotovelo está girado aqui para o lado. A gente vai querer girar ele lá para o chão. Quando a gente gira o cotovelo para o chão, a gente fecha pela costela, que a gente fala, que é o abrir das escápulas lá atrás, que a gente tem a mania de tensionar e ficar com o ombro lá nas orelhas. Então, gira o ombro para trás e desfaz esse movimento de deixar nas orelhas. Respira na postura. E agora a gente vai voltar lá para frente. Passo à frente para ficar de pé, empurra as pernas, abre o peito, olha lá para frente, Ardha Uttanasana. Expira, topo da cabeça para o chão e respire em Uttanasana. Inspira, empurra o chão, cresce com o tronco e os braços, encaixa eles lá atrás, empurra o chão com os pés, trava o bumbum e o abdômen, Utthita Tadasana. Termina, Samastiti, mãos unidas na frente do coração. Então essa foi a perspectiva do Hatha Yoga. Agora eu vou mostrar um pouquinho para vocês de como ficaria mais ou menos essa sequência de posturas no Vinyasa Flow. Então, vamos lá, trazer as mãos unidas na frente do coração, começando da mesma forma, gira os ombros para trás e vamos lá. Inspira, leva os braços, cresce, olha para as mãos. Expira, desce, topo da cabeça para o chão. Inspira, empurra, abre o peito, olha à frente, Ardha Uttanasana. Expira, mão inteira no chão, joelhos lá no chão. Expira lá com gato fechando, empurra o chão com as mãos, arredonda a coluna. Inspira, abre. E aí a gente já pode fazer um flow aqui, ó. Expira, fecha. Inspira, abre. Expira, fecha. Inspira, abre, expira, fecha, inspira, abre, expira, cachorro, olhando para baixo, alterna as pernas e 3 respirações, 1, 2, 3, passo à frente para ficar de pé. Abre em Ardha Uttanasana, expira, topo da cabeça para o chão, Uttanasana, inspira, leva, cresce, Utthita Tadasana, expira, Samastiti. E assim a gente tem uma noção no corpo como que se aplica os 2 tipos de yoga, tá certo? Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Então, eu fico aqui com essas informações, com essas experiências para você. Se você gostou, deixe um comentário qual foi a parte mais legal, a parte que você achou mais difícil ou mais fácil. E se você achar que alguém pode ser beneficiado com esse vídeo, compartilha, por favor, para a gente acessar o maior número de pessoas possível e ajudar o maior número de pessoas possível. É isso. Se você tiver interesse, eu tenho outros vídeos por aí. Fica ligado que eu vou postar ainda mais. E é isso por hoje. Até mais!